Oi, crianças do nono ano. Hoje o tio Renê vai falar para vocês sobre elementos químicos. É bem verdade que no meu cronograma hoje seria átomos, mas a gente vem falando de átomos já há duas aulas. A gente já falou dos modelos atômicos aí durante duas aulas. Então a gente seria perda de tempo, seria mais do mesmo, chover no molhado, a gente continuar falando de uma coisa que já há duas aulas a gente fala e a gente já falou o que tinha que falar. Então, portanto, nessa aula a gente vai falar de elementos químicos, parte um, e na aula vindoura vamos continuar falando de elementos químicos, parte 2, elementos químicos, o retorno, né? Então, veja só, é porque a gente tem várias coisas para falar sobre elementos químicos. Então, a gente deixa duas aulas sobre isso, dá para a gente abordar bem, ok? Mas, já no primeiro slide, vou fazer um resumo rápido de átomos, aí a gente vai para elementos químicos. Vamos lá. Então, pessoal, tá aqui o átomo, né? Como a gente mostrou em aulas passadas. Então, o átomo, a gente pode dizer que ele tem basicamente duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Vamos ver com esse outro desenho, fica melhor para a gente entender. Aqui no núcleo eu tenho duas partículas subatômicas, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons com carga positiva e os nêutrons que não têm carga. E na eletrosfera eu tenho os elétrons, né? Os elétrons que estão girando em torno do núcleo, como diria o Bohr, né? Em órbitas bem definidas, né? 7 órbitas, K, L, M, N, O, P, Q. Então, veja só, e os elétrons têm carga negativa. O interessante é que quando a gente fala de massa, quem tem massa lá no átomo são os prótons e os nêutrons, justamente as partículas que estão no núcleo. Então, no átomo, a massa está restrita ao núcleo, porque é lá no núcleo onde tem as partículas que têm massa, prótons e nêutrons, entenda. Porque os elétrons têm massa desprezível, têm massa desconsiderável, beleza? Tranquilo? Então, visto isso, essa rápida explanação, vamos para entender realmente o que é elemento químico. Então, professor, o que é um elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos, é uma coletividade de átomos que tem o mesmo número atômico. Então, elemento químico é um conjunto, um coletivo de átomos que tem o mesmo número atômico. Então, um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Beleza, professor, entendi. Elemento químico, quer dizer, mais ou menos, né? Elemento químico são um coletivo de átomos que tem o mesmo número atômico. Mas o que é número atômico? Tá aqui, o que é número atômico? Número atômico a gente representa por Z. Número atômico nada mais é do que o número de prótons presentes no núcleo do átomo. Então, número atômico é o número de prótons no núcleo do átomo. Então, por exemplo, aquele desenho que eu mostrei no slide passado, lá no núcleo daquele átomo, tinha 2 prótons. Portanto, o número atômico daquele átomo é 2. O número atômico, portanto, é muito importante. O número atômico Z, né? Ele é a identidade do átomo, né? Então, é o número atômico, o número de prótons lá no núcleo, que vai dizer se aquele átomo é do elemento oxigênio, ou é do elemento nitrogênio, ou é do elemento fósforo, ou é do elemento carbono. Por exemplo, todo átomo que lá no núcleo tem 6 prótons, ou seja, número atômico 6, vai ser átomo do elemento carbono. Todo átomo que lá no seu núcleo tem 8 prótons, ou seja, número atômico 8, vai ser átomo do elemento oxigênio. Todo átomo, só o último, todo átomo que lá no seu núcleo tem 11 prótons, ou seja, número atômico 11,
vai ser um átomo do elemento sódio. Então, perceba que o número atômico é realmente muito importante, porque o número atômico é a identidade do átomo. É o número atômico que vai dizer se aquele átomo é desse elemento, daquele outro elemento ou desse outro elemento. Beleza? Professor, mas além do número atômico, uma coisa importante para a gente saber é o número de massa. Então, o número de massa, que a gente representa por A, ó, o número de massa a gente representa por A. O número de massa, né, do átomo é o número atômico, ou seja, o número de prótons lá do núcleo, mais o número de nêutrons lá do núcleo. Professor, por que o número de massa A é só o número atômico, número de prótons, e o número de nêutrons? Porque prótons e nêutrons, como eu falei há pouquinho para vocês, é o que tem massa. Então, eu não vou botar mais número de elétrons, porque os elétrons têm massa desprezível. Por isso que eu somo só as coisas que tem no núcleo. Entenda, prótons e nêutrons, beleza? Mas a gente vai ver mais detalhes sobre isso na próxima aula de elementos químicos, ok? Vamos aqui para o próximo slide. Então, representação de um elemento químico. Tio, como é que eu represento um elemento químico? Eu represento, e eu não estou... Opa, tinha sumido, ó. Veja só. Como é que eu represento o elemento químico? Eu represento o elemento químico por uma letra, e se for por uma letra, essa letra vai ser maiúscula, ou por duas letras. Se for duas letras, uma maiúscula e uma minúscula, né? Aqui embaixo dá para a gente ver isso com calma. Então, mas essa letra maiúscula, se for só uma, ou uma maiúscula e uma minúscula, se for duas, de onde eu achei essa letra? Essa letra é inicial do nome do elemento. Só porque é inicial no nome do elemento em latim, né? Como o português é uma língua neolatínica, muitas vezes coincide, né? A inicial do nome em latim e a inicial do nome em português. Na imensa maioria das vezes coincide. Por exemplo, o elemento oxigênio eu represento por O. O elemento flúor eu represento por F. O elemento ferro, Fe. Então perceba que a inicial do nome é em latim, mas coincide com a inicial do nome em português, né? O carbono, C, o nitrogênio, N, né? Esse C maiúsculo, esse N maiúsculo, óbvio, né? Mas outros não coincidem. Por exemplo, vou escolher alguns aqui na tabela só para a gente ver como às vezes não coincide. Ouro, ouro é AU. Não, professor, ouro era para ser OU, mas é porque, como eu disse, é a inicial do nome não em português, mas em latim. E ouro em latim é aurum. Então, inicial, AU. Potássio. Ah, professor, potássio é para ser P ou PO. Mas não, potássio é K. Porque não é a inicial do nome em português, é a inicial do nome em latim. E potássio em latim é kalium. Vamos escolher outro aí, deixa eu ver. O enxofre, o enxofre deve ser maiúsculo. Não, é S maiúsculo. Oxente, professor, é porque é inicial do nome em latim e enxofre em latim é sulfo, ok? Ó, o sódio é Na. Como é que pode, professor? É porque em latim é natrium, aí é Na, beleza? Então eu quero que vocês entendam que às vezes, e muitas vezes mesmo, coincide, né? Mas outras vezes não coincide. Então, mas com o tempo a gente vai aprender, ninguém é obrigado a aprender os símbolos de todos os elementos, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai praticando, respondendo questões, vendo exemplos. Naturalmente, a gente vai fixando os mais importantes, tranquilo? E para a gente encerrar essa aula, o último slide. Então, agora vamos ver a representação do elemento lá com seu símbolo, né? Que é inicial do nome em latim, né? É uma letra maiúscula, ou se for duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Veja só. Representação dos elementos com seus respectivos números atômicos e número de massa. Agora, vamos representar o elemento com o símbolo, com o número atômico e o número de massa. Ó, imagine um elemento qualquer, né? Eu chamei de um elemento X. Esse X aqui, ele pode ser substituído
pelo símbolo do elemento. Se X pode, se for o oxigênio, esse X pode ser o O maiúsculo. Se for o carbono, o C maiúsculo. Se for o nitrogênio, o N maiúsculo. Se for o flúor, o F maiúsculo. Se for o ferro, o FE, né, F maiúsculo e E minúsculo. Se for o cálcio, o CA, C maiúsculo e A minúsculo, enfim. Aqui é o símbolo, né? Aí, a gente bota um número em cima do símbolo, e esse número em cima do símbolo é o número de massa. E a gente coloca o número embaixo do símbolo, e esse número embaixo do símbolo vai ser sempre o número atômico. Veja, exemplo, o carbono, Czinho de carbono, C maiúsculo. E perceba que no carbono eu tenho um número aqui sobrescrito. Esse número sobrescrito, como eu disse, é o número de massa. Então, carbono, número de massa, 14. E eu tenho um número subscrito. Como eu disse, um número subscrito é o número atômico. Então, carbono, número atômico, 6. Beleza? Professor, então, sempre o número sobrescrito é o número de massa e o número subscrito é o número atômico. Verdade, sempre. Professor, então, e como é que eu sei o número de nêutrons? É muito fácil. Eu pego o número de cima e subtraio pelo número de baixo e automaticamente eu encontro o número de nêutrons. Então, 14 é o número de massa, 6 é o número atômico. E se eu subtraio de 14 o 6, aí o restante, que vai ser 8, vai ser um número de nêutrons. Beleza, galera? Na próxima aula a gente vai falar ainda mais de elementos químicos, outras peculiaridades de elementos químicos. Então, até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!